Olá, tudo bem? Uma identidade forte. É claro na Bíblia que toda vez que Deus encontra um homem e chama esse homem para trabalhar com ele, ele fortalece esta identidade. Foi assim com Abraão, falando sobre o futuro, que ele seria pai de nações. Foi assim com Moisés, que ele se sentia muito fraco e incapaz de dirigir o povo. Foi assim com Gideão, foi assim com Josué, dizendo ser forte, corajoso. E assim com Davi e tantos outros. Os discípulos foram também fortalecidos em sua identidade pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fortalecia a identidade de Timóteo, dizendo quem ele era, que ele era capaz, que ele não deixasse ninguém menosprezá-lo por causa de sua juventude, entre tantas coisas. É evidente que para que possamos fazer história para Deus, nós precisamos ter uma identidade forte. Mas o que está acontecendo nesse tempo? Nesse tempo nós vivemos aquilo que alguns chamam de modernidade líquida. Essa modernidade líquida, isto é, uma modernidade, um tempo em que tudo se acomoda como se fosse líquido, um tempo onde não há valores absolutos, um tempo onde não há verdade absoluta mais, num tempo onde aquilo que era princípio forte já não é mais. Então nós vivemos um período de valores líquidos, e isso está gerando uma geração com identidade líquida. Isto é uma geração que vai acabar cedendo, que vai acabar sendo moldada conforme as ideologias da sociedade. É uma geração que não tem uma identidade forte e ela vai acabar cedendo à ideologia predominante. Então, se a ideologia predominante vai numa certa direção, a tendência é que quem não tem uma identidade forte vai ceder a essa ideologia dominante. Então, nós precisamos falar nesses dias sobre uma identidade forte. E ouvindo vários materiais sobre educação e o reino de Deus, sobre o monte de educação, eu entendi uma coisa, que quando nós ensinávamos ou éramos ensinados em relação aos 10 mandamentos, quando a sociedade ensinava os 10 mandamentos, quando nas escolas nós podíamos ensinar os 10 mandamentos, quando era claro para todo mundo, os pais ensinavam para seus filhos sobre os 10 mandamentos, então uma sociedade ela crescia forte, então aquelas identidades eram fortes, mas agora os 10 mandamentos se tornaram chacota, se tornaram até mesmo algo como de se rir. A sociedade está rindo de Deus, diz que não há Deus, a religião, diz que a questão dos evangélicos são mais atrasados, outros dizem que a religião é para os fracos, e tantos filósofos disseram que a religião era o ópio do povo, outro disse que Deus estava morto, e por aí vai. Então, a suposta sociedade inteligente, de certa maneira, parte dela, ela ri da religião, ela ri desses conceitos. Nietzsche foi um que brigou contra o cristianismo, ele acusou o cristianismo de deixar uma sociedade fraca. Ele dizia, em outras palavras, que uma sociedade cristã não era uma sociedade agressiva, porque ela pregava que se alguém te batesse do lado esquerdo, teria que dar ao lado direito, ou vice-versa. Então, Nietzsche brigava contra o cristianismo nesse sentido, mas hoje nós identificamos que sociedades que têm avançado bastante, elas têm um fundamento cristão muito forte. Agora, se hoje a gente diz, honrarás pai e mãe, e aí hoje o jovem já não quer mais honrar pai e mãe, hoje muitas mães disputam um namorado com a filha, porque elas querem ser jovens, hoje muitos pais não se dão o respeito, e muitos jovens vão dizer, quem são meus pais? Ou quem é meu pai ou minha mãe? Não são melhores do que eu, então eu não tenho que honrar nada, eles são iguais a mim. Quem é a autoridade? Quem é o professor? Quem é? Eles são pessoas iguais a mim, eu não tenho que honrá-los
nada, nós somos todos iguais. E então, nessa direção, começa a se questionar esses valores. Então, como fica a identidade de uma criança, de um jovem que cresce sem esse conceito de honrar pai e mãe? E aí pensamos sobre tirar um tempo para Deus. No caso dos judeus, o sábado; no caso dos cristãos, o domingo. Tirar um dia para Deus, um tempo para Deus. Então a sociedade se pergunta de novo: para que tirar um tempo para Deus? Eu vou tirar um tempo para mim me divertir, ou para descansar, ou algo assim. Então se questiona também a questão de tirar tempo para Deus. E por aí vai, a questão de cobiçar a mulher do próximo. Hoje isso é piada, virou música sertaneja, essa questão de cobiçar a mulher do próximo. Virou piada muitas dessas coisas. Bem, enquanto uma sociedade está sendo desenvolvida agora, sem esses princípios dos 10 mandamentos, sem esses princípios básicos, está se gerando uma sociedade com uma identidade líquida. Essa identidade vai se moldando, essa identidade vai cedendo, conforme for a ideologia, ela vai acatando. É uma sociedade com uma identidade líquida. Você quer ter uma identidade forte? Então, mantenha os princípios bíblicos. Mantenha os princípios bíblicos, os 10 mandamentos, mantenha os princípios bíblicos. Nós, pais, que queremos que nossos filhos cresçam com identidade forte, não é dizendo desde cedo: faz o que tu quer, segue a tua vontade, segue o teu coração, papai vai te apoiar de qualquer maneira. Não é desse jeito que se dá uma identidade. Papai e mamãe, vocês foram colocados sobre seus filhos, isto é, para dar identidade para os filhos. Não foi para ceder para os filhos. Ora, filhos ainda pequenos estão já decidindo sobre a sua identidade sexual, por exemplo. Ora, nós, como pais, fomos colocados por Deus para justamente adequar uma identidade sexual em nossos filhos. O homem fazendo seu papel de marido, um pai bom, um pai exemplar, um pai forte, um pai que exerce a sua liderança na casa, um pai presente. A mãe não sendo neurótica, a mãe sendo uma mãe de princípios, que não é condescendente, que a palavra seja sim, sim e não, não. Pai e mães que educam bem seus filhos os princípios bíblicos não terão grandes surpresas depois. Identidade forte começa com ensino forte, começa com princípios fortes. Então, não deixe de ensinar os 10 mandamentos, não deixe de ensinar princípios fortes para os seus filhos, para que eles tenham uma identidade forte. Senão, vão chegar ali na juventude e o que vai balizá-los? Tudo é negociável, tudo é líquido, né? Todos os princípios são questionáveis, tudo é relativo, tudo é relativo, então tudo tanto faz, não sobra nada para ele se segurar. Ele vai seguir a ideologia predominante. Então, para que nós tenhamos jovens que cresçam com uma identidade forte, precisam de uma educação forte, de um ensino forte, de um fundamento forte, um fundamento apostólico, profético, um fundamento bíblico forte. Shalom.